Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 13. E a partir desse capítulo, até mais ou menos o capítulo 20, nós vamos ver assim as advertências contra as nações ali. O Senhor dando o quê? Visão a Isaías, para Isaías declarar e deixar registrado essas advertências. Lembrando que o profeta Isaías, ele teve seu ministério mais ou menos por 50 anos. Ele passou por alguns reis ali, principalmente de Judá, porque o reino do norte acabou sendo destruído antes, 100 anos antes, bem dizer, do reino do sul. E aqui Isaías, ele está passando pelo reino de Acás e vai passar pelo reino de Ezequias. Nós já vimos aqui o reino de Acás, que ele não ouviu a voz do profeta e que estava trazendo a palavra de Deus. Ele preferiu fazer aliança com outros povos para se proteger e se tornando assim, pagando fortes impostos e toda hora tendo ameaças, perdendo a paz mediante isso. E nós vamos ver também que após Acás vem o rei Ezequias, e Ezequias ouviu a Deus, ouviu o que Isaías trouxe e ele ali se apegou à palavra de Deus e não fez aliança com outros povos. E o Senhor destruiu os assírios no reinado de Ezequias. E depois do reinado de Ezequias, depois dos assírios, quem se levantou como potência aqui na época, depois dos assírios, que foi a grande potência em luxúria, em soldados, foi a Babilônia. Inclusive, a gente ouve falar, né, os jardins da Babilônia. E Babilônia também vem da palavra Babel, da Torre de Babel ali, faz essa lembrança, né? Então, e Babilônia também é chamada a grande cidade lá em Apocalipse. Então, a Babilônia, aqui nessa época, era representada como o orgulho do homem, o que o homem conseguia construir. Então aquilo era como assim, mostrando a todas as nações da terra para se orgulhar. E esse capítulo, ele vai fazer menção das advertências contra a Babilônia. E também leva também para Apocalipse, que é quando vai ser destruído a grande Babilônia, que a grande Babilônia é o mundo constituído hoje. Hoje é um mundo de Babilônia também, é um mundo que as pessoas estão longe da verdade da palavra e é um mundo onde cada um crê na sua própria verdade e vive segundo a sua própria verdade. Nós vivemos assim na base do relativismo. O que era normal antigamente se tornou hoje chacota, né? Então, exemplo, hoje a virgindade antes do casamento, hoje se tornou chacota, né? Falam, tem que experimentar para ver se vai dar certo isso, aquilo outro. Então, veja, várias coisas estão saindo daquilo que realmente o Senhor preconizou como princípio, e isso é a grande Babilônia. Isso eu estou falando do mundo cotidiano, né? Fora as guerras, as matanças, o mundo obscuro, que nós nem temos ideia de como é esse mundo, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Eu dei só essa introdução para dar um contexto melhor. Então, aqui Isaías está fazendo essa advertência contra a Babilônia. Aqui já fala isso logo no primeiro versículo. E depois, no segundo versículo, já vai começar essa visão, essa advertência. Ele fala, alçai um estandarte sobre a alta colina escalvada. Quer dizer, o estandarte aqui, lembra que o estandarte é muito usado na época da guerra, que quando se alça aquela bandeira, aquele estandarte, é para comunicar algo que está acontecendo, ou também para o soldado saber ali em qual batalhão ele se encontra por aquilo. Então, assim, é para alçar a bandeira, é para ter uma voz alta, para acenar com a mão, a fim de que possa entrar pelo portão dos nobres. Então, tem um lugar agora para se entrar. Por que portão dos nobres? Porque o Senhor está levantando uma nação para conquistar a Babilônia, tá? E veja, aqui o versículo 3 diz assim, quanto a mim, eu mesmo ordenei aos
aos meus valentes para executarem a minha ira, porquanto eis que já convoquei meus guerreiros, os que se alegram com o meu triunfo. Amados, aí a gente vai falar, poxa, então o Senhor levanta pessoas para matar outras pessoas? Aqui já eram nações, nós vamos ver que são os medos, tá? Os medos estão sendo levantados para o quê? Ir lá e dominar a Babilônia. E só lembrando que, né, que Babilônia que acabou destruindo o reino de Judá, o reino do sul, e matando várias pessoas ali no reino do sul, e levando cativo para a Babilônia grande parte dos judeus, né? Que inclusive o livro de Esther é contado lá quando Esther está na Babilônia, né? Então, veja, o Senhor, ele permite que outras nações afetem o povo de Deus, como a Babilônia afetou o povo de Deus. Mas depois o Senhor dá a correção para eles também. E o que eu toco no meu coração? O Senhor permite que nós sejamos açoitados por várias situações e pessoas. Mas essas situações e pessoas, elas já estão propensas, já têm um coração que tem desvio, né, da bondade de Deus. Então elas são usadas, mas ai delas sendo usadas para esse propósito. Então que nós possamos sempre ver se o nosso falar, se a nossa forma de ser edifica, né? Porque isso é muito importante, da gente não ser usado para maltratar os irmãos da fé, né? E aqui vai dizer que então está sendo levantado um povo, esses guerreiros, e já começa um tumulto sobre os montes, né? Porque eles já começam ali a se organizar, e diz assim o versículo 5: eis que vem de terras distantes, lá dos confins dos céus, e as armas do seu furor para destruir a Babilônia inteira. Então o foco é destruir a Babilônia inteira. Veja, a Babilônia, ela ficava ali além do Eufrates. Então hoje seria ali o estado do Irã, tá? Então ficava distante. Eilos vem de terras distantes, lá dos confins dos céus. Então esse povo que vai atacar a Babilônia, os medos, eles vêm lá de longe para atacar os medos. E a fala, pranteai, pois o dia do Senhor está próximo e chegará com grande destruição da parte do Todo-Poderoso. Então ele está dizendo que pranteai, ó Babilônia, porque o dia do Senhor está próximo, tá? E também aqui quer dizer uma profecia lá para os finais dos tempos. Sabe, amados, muitas pessoas não acreditam na Bíblia. Nessa época não existia como eles se comunicarem. E veja só, o tempo que Isaías viveu, aqui mais ou menos na 700 mais ou menos antes de Cristo, e João, que escreveu o Apocalipse, ele viveu mais ou menos, era ano 60, mais ou menos, depois de Cristo, tá? Porque João foi o discípulo mais idoso que sobreviveu. Então, eles não tinham comunicação nenhuma. Então, como que a palavra, ela vai tendo concordâncias um com o outro? Então, a gente vê que é inspirada pelo Espírito Santo, sim. E outra coisa, Deus está no comando das nações. Deus está no comando da história. Então, muitas vezes a gente fica tão assim, vidrado, né, em o que está acontecendo no mundo, mas nós temos que nos voltar para o Senhor. Veja, amados e amadas, o que vai te acrescentar ouvir uma reportagem de que uma tal pessoa matou outra pessoa, que um tal país entrou em outro país? Sabe, agora é interessante você ouvir uma notícia, qual o impacto financeiro, econômico, qual o impacto da saúde que tal guerra vai acontecer para o mundo, para que a gente possa ser prudente. Os impactos, sim. Né? Então, aqui, olha, vai falar que o pessoal ali da Babilônia vai estar o quê? Em pavor,
vai estar totalmente em pavor, eles vão ficar apavorados, como dores de aflições os dominarão. Os homens se contorcerão como se tivessem trabalho de parto, olharão uns para os outros com o semblante atônico e horrorizados. Seus rostos estarão como abrasados de vergonha, porque assim a Babilônia não era tudo de bom, não era tudo que eles tinham de proteção, segurança, alegria. Então agora eles estão atônitos, porque eles estão vendo que a Babilônia vai cair. Né? Então é isso, no final as pessoas vão ficar atônitas também, olharão uma para outras e não terão respostas. Não sei se você já passou por essa situação de um olhar para o outro e ficar todos assim mudos, sem resposta, tá? E fala que olharão para os outros com semblantes atônitos. Isso, versículo 9. Eis, portanto, que está perto o dia de Yahvé, o dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e exterminar dela todos os seus pecados. Então aqui vai ser tanto no final quanto aqui na Babilônia. Com efeito, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não dará a sua claridade costumeira. Esse barulho é barulho de avião, viu, gente? Moro perto do aeroporto, tá? Então aqui diz assim que as estrelas dos céus e as suas constelações não mostrarão a sua luz. E lembra lá que lá em Apocalipse deixa claro isso? Agora imagine, lembra, nós passamos pelo Covid, que nós tivemos que ficar dentro de casa, a nossa rotina mudou totalmente, né? De repente, a gente não podia sair nem para ir bem dizer no mercado, a nossa vida mudou com uma pequena coisa assim de não ter que sair de casa. Agora imagine uma rotina, como vai mudar se não houver mais, só vai haver escuridão, porque se não tem o sol para iluminar, e nem a lua, nem as estrelas à noite. Imagine isso, mudando toda a nossa cronobiologia, mudando todo o nosso ciclo circadiano, mudando toda a nossa vida, tanto interna, do nossa parte funcional hormonal, quanto a nossa psique, quanto ao nosso trabalho, nossas atividades. Então, olha como a gente vai perder o chão, né? Na volta aqui do Senhor. Hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de pôr fim à arrogância dos soberbos, humilharei a altivez dos tiranos cruéis. Então o Senhor sempre fala da soberba, do orgulho, que foi o mesmo pecado que de Lúcifer. Lúcifer ali, ele não ficou satisfeito com a posição dele, ele quis mais. E ele já tinha tanto, o Senhor tinha dado ali um posto estratégico para ele, né? Farei com que os homens sejam mais escassos, quer dizer, aqui o ouro de Ofir, lá naquela região da Babilônia, era o ouro mais puro que tinha e não era achado com facilidade, tá? Tinha que ser explorado muito para encontrar. E ele falou aqui, a profecia, que vai ser o homem, vai ser igual o ouro de Ofir, que vai o quê? Ser difícil de encontrar, porque eles vão ser totalmente destruídos ali na Babilônia. E fala também que fará estremecer os céus e a terra moverá do seu eixo. A gente sabe, amados, se a terra se mover pequena coisa do eixo onde ela se encontra, é como se realmente todas as geleiras dos polos já fossem descongeladas. Tem uma alteração no oceano, tem uma alteração em toda a parte ecológica. Então imagine, se a terra estremecer e se mover um pouquinho do seu eixo, como uma gazela foge à perseguição, como uma ovelha também vai para o seu aprisco buscando segurança, os homens o que? Buscarão abrigo em suas próprias casas. Então eles assim estão procurando, cada um vai estar indo para um lado, eles não sabem para onde ir, e ali vão ser transpassados pela espada. Nós vamos ver a partir do versículo 16 coisas muito fortes escritas, coisas assim que ferem a nossa alma, ferem a nossa emoção. Mas eu quero dizer para vocês que isso acontece, gente. Nas guerras,
um povo, ele destrói o outro, ele quer destruir também as crianças, quer destruir mulheres grávidas e quer violentar as mulheres para que elas fiquem grávidas deles, para falar, olha, essa mulher dessa terra agora vai ter um filho com o meu sangue e ela não vai mais gerar filhos para essa geração antiga que foi destruída. Então era uma forma de humilhar aquele povo. Então nós vamos ver, é que a mídia não fala, mas nós tivemos isso acontecendo com mais assim, um pouquinho para que a gente ficou sabendo um pouquinho mais, foi nessa invasão do ano passado em Israel, que ali eles estruparam as mulheres, que eles, mulheres grávidas, eles rasgaram o ventre, mataram também crianças. Então é essa forma de guerra que existe. É para realmente falar assim, não quero a reprodução mais desse povo, é para exterminar esse povo. Né? Então aqui vocês vão ver que eles vão falar que pegam bebês do colo e vão fazer grande violência na frente dos próprios pais. Depois no versículo 17 diz assim: eis que vou suscitar contra eles as tribos guerreiras dos medos. Lembra que eu falei que vai suscitar os medos, as tribos vão se unir para conquistar ali. Gente que não faz questão de prata, nem de deleita, nem se deleita em ouro. Porque o que acontecia antes? Quando um país uma nação ia atacar outra, ou quando uma nação ia atacar outra e passava por algumas outras nações, ela ia destruindo por onde ela passava. Então aquele rei, aquela nação ficava sabendo antes e tentava negociar. Negociar de que forma? Dando prata, dando ouro, comprando o outro para sobreviver. Mas aqui ele está dizendo que esses guerreiros dos medos, eles não querem saber não, nem de prata, nem de ouro. Eles querem realmente destruir aquela nação, para aquela nação não exista mais, tá? Então fala que os arcos vão ferir os jovens e que eles não terão misericórdia nem dos bebês, seus olhos não olharão com compaixão para as crianças. Então, eles vão realmente com a finalidade de destruição. Aí diz o versículo 19: ó Babilônia, a pérola dos reinos da terra. Tá vendo? Ela era tida como a pérola dos reinos da terra. O esplendor e adorno do orgulho dos caldeus será arrasada por Deus, a semelhança de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidos a cinza. Então ali foi totalmente destruída daquele palácio, aqueles jardins. Diz aqui que nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali sua tenda e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Porque veja, havia os nômades e também os pastores que eles caminhavam com o seu rebanho para sempre procurando lugares para os rebanhos pastarem. Mas quando eles viam ali as ruínas de Babilônia, ninguém fala, não, aqui a gente não fica. Era tido como algo amaldiçoado. Então ninguém queria ali parar naquela terra, tá? Então essa terra é o quê? É quem habita naquela terra. São feras do deserto, tá? Que vão estar ali habitando. Vai ser casas de habitação para um número de chacais e de corujas. Ao redor saltearão bodes e selvagens. Então ali ninguém mais quis tocar naquilo. E até hoje o Irã deseja ali fazer algo nesse local e até hoje não foi construído nada. E dentro os arqueólogos descobriram que aquela terra é aonde foi a Babilônia. E dizem também que houve um desvio do rio Eufrates para não passar mais próximo à Babilônia. Então a terra se torna o quê? Infrutífera, quando não tem um rio ali próximo. Então se vê, olha, até hoje o Irã deseja construir algo ali, mas tudo dá errado para ser construído. Então é a palavra do Senhor permanecendo em 2024, tá? Olha, nunca mais será povoada nem habitada de geração em geração, e ela vai ser casa o quê? De animais que habitarão lá,
As hienas o uivarão no alto das ruínas de suas torres. Olha, dizendo, olha quem vai estar no alto das ruínas, hienas. Castelos e fortalezas e os chacais viverão em seus luxuosos palácios. Eis que o tempo da Babilônia será encerrado e os seus dias de glória não serão prorrogados. Amados e amadas, hoje esse mundo é a grande Babilônia e existem muitas pequenas Babilônias, né? Pessoas que fazem o seu império, que fazem os seus palácios, tudo em cima da maldade. Mas o Senhor fala que o dia vai chegar e nós temos que permanecer fiéis àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.